Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o André Quadros Convida. Boa noite, Daniel. Boa noite, Iracema. Já entraram. Daniel já solicitou aqui a participação, mas vou aguardar só um minutinho enquanto outras pessoas entram, para daqui a pouco a gente dar início à nossa live. Vou falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel, ele é meu professor no curso de empreendedorismo e gestão de negócios na UFBA. Olá, Ana Clara. Boa noite, Priscila. Ele tem mestrado. Primeiro ele fez administração na UFBA e depois fez um MBA na Califórnia, na universidade lá em São Francisco, a universidade lá do estado da Califórnia. Depois atuou por 5 anos nas empresas do Vale do Silício, ou seja, tem uma... Oi, Zeisa, Conceição, boa noite, tudo bem? Ou seja, ele tem uma larga experiência com multinacionais, com negócios aqui no Brasil e no exterior. Depois ele atuou como consultor em empresas do Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele possui projetos nas áreas operacional, planejamento, parte financeira, na parte de valuation, que é bem interessante, fusões e aquisições, e possui também experiência na área de estudos de viabilidade e de design thinking. É mentor no Founder Institute e é professor de mentoria no curso de especialização. Boa noite, Moisés. Ele hoje é sócio-diretor da Falcon e fundador da Health Tech UDOC. A gente vai conhecer um pouquinho mais essas empresas dele e acho que já passou aqui 2 minutinhos, eu vou aceitar a solicitação para a gente dar início à nossa live. Boa noite, professor. Tudo bom, meu cara? Como é que tá? Boa noite. Tudo ótimo. Me ouve bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem também? Tranquilo? Tô. Deixa eu só colocar meu fone, acabei esquecendo. Que acho que fica melhor. Certo. Prontinho, tá melhor? Tá ótimo. O áudio? Ótimo. Tá ótimo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nas lives que eu estou fazendo e gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, tanto a parte pessoal quanto a profissional. Certo. Bem, eu também agradeço pelo convite de a gente estar batendo esse papo aqui na live de hoje. Eu, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou, como você já falou na introdução aí, eu sou administrador de formação pela UFBA. Sou apaixonado pelo empreendedorismo desde que eu comecei a estudar. Inclusive, algo que eu nem coloquei na minha bios para não ficar muito grande, eu fundei uma ONG aqui em Salvador, uma ONG internacional, de fomento ao empreendedorismo, como ferramenta de inclusão social, utilizando o empreendedorismo. Então, isso foi realmente uma jornada bem interessante, que eu pude assim, vivenciar boas histórias de inclusão social mesmo aqui na nossa cidade. Era uma ONG presente em vários lugares do mundo e a gente trouxe ela para cá. Então, eu sempre fui apaixonado pelo empreendedorismo, mas não é fácil empreender, não é algo trivial. E eu estava aguardando o momento certo para empreender. Então, antes disso, como você mesmo falou, eu trabalhei com consultoria, eu fui para os Estados Unidos, trabalhei na Intel durante um tempo, depois na Micron, que é uma empresa... São empresas do ramo de semicondutores, né, são os microchips que vão em celular e nos computadores. Fiz meu MBA, voltei para o Brasil, consultoria, aí falei, caramba, já está na hora de voltar para Salvador e seguir com o meu planejamento, macro planejamento estratégico. Demorou, mas chegou o momento. Então, em 2013, eu voltei para Salvador para fundar a Falcon, que é a empresa que hoje eu atuo, uma empresa de transformação digital, uma empresa de business intelligence. A gente trabalha muito com tecnologia, também desenvolvimento de aplicativos.
E, como você falou, a gente agora, inclusive até na pandemia, a gente também identificou a oportunidade de empreendedorismo e a gente acelerou um projeto que é uma Health Tech, chama-se UDoc, é um aplicativo, uma plataforma, na verdade, voltada para poder fazer o elo, estreitar cada vez mais o elo entre o paciente e o profissional de saúde. Aí tem telemedicina, tem biblioteca colaborativa, tem várias ferramentas aí para auxiliar no processo que hoje está digital, né? Muito interessante. Então isso é um pouquinho de mim aí, resumido. Tá. E como é que tem sido o impacto do coronavírus nas suas empresas, na empresa que você presta consultoria? Me fala um pouquinho do impacto aí no ramo dos negócios aqui em Salvador, ou se você tem outros projetos fora daqui também, você pode falar também um pouquinho. Olha, o impacto é total, assim, a gente recebeu, acho que como a maioria das pessoas, um impacto muito forte do que a gente fica em casa, né? Isso já muda toda a dinâmica, porque a gente tem um escritório, então a gente vai para o cliente, a gente tem projetos em loco, então realmente foi um impacto muito forte. Porém, a minha empresa em particular, a gente consegue operar virtualmente. Então nós rapidamente a gente mudou, então eu adquiri algumas ferramentas para poder auxiliar nesse processo, inclusive até mesmo com salas virtuais, para estar simulando um ambiente em loco, porém virtual. Então a gente conseguiu operar perfeitamente na pandemia. Eu te diria até que a gente até aumentou até a produtividade em alguns quesitos, acho que as pessoas estão em casa, se sentem mais à vontade, então isso até vai mudar um pouco a nossa cultura para frente, aí olhando para frente. Agora, para alguns clientes, infelizmente, alguns clientes tiveram maior impacto, outros nem tanto, mas eu diria que 100% teve um impacto, algum impacto negativo. Né? Ninguém vai dizer que tá tranquilo. Agora, alguns mais arrojados conseguiram se capitalizar em cima disso. Né? Como você vê, Magazine Luiza, acabei de ler, 21% de vendas, né? Aumento da receita, com base no comércio eletrônico. Então, fisgar as oportunidades que aparecem nesses momentos de crise. E é o que a gente tem feito. E a próxima pergunta era justamente sobre isso. Como que você tem feito para superar essa crise? Eu sei que você é do ramo de tecnologia. Para quem trabalha com tecnologia é um pouco mais, assim, fácil, entre aspas. Sim, sim. Do que quem possui algum estabelecimento comercial, do que quem possui realmente algum estabelecimento físico. Então, o que é dentro da sua empresa, se você adaptou algum processo, o que vocês têm feito na empresa que você presta consultoria e na sua empresa para se adaptar a esse período de corona? Certo. E primeira coisa que a gente fez na minha empresa em particular foi tranquilizar os funcionários. Inclusive, a gente estava preparado para um momento de chuva, vamos dizer, né? Um rainy day, como o americano fala. Então, assim, eu acho que seria muita irresponsabilidade. Vamos demitir. Então, pelo contrário, a gente está investindo até mais no capital humano para tranquilizar as pessoas, porque é uma empresa, assim, pessoas efetivamente não é uma empresa. Então, a primeira coisa que a gente fez com isso, e depois a gente explicou um pouquinho como seria essa nova dinâmica de trabalho. Então, essa nova dinâmica que já está mais de 2 meses, né, de trabalho remoto, demorou um pouquinho, uma semana aí de tentativa e erro até achar o ponto de equilíbrio. E com os clientes também, os próprios clientes, muitos dos nossos clientes também tiveram que aderir a essa dinâmica. Alguns na área de varejo, no ramo de varejo, não tiveram como colocar tudo remoto, mas toda a gestão, muita da gestão ficou remoto. Então a gente conseguiu se adaptar bem até, tá? Perante essa crise. Mas me preocupa muito vendo a economia realmente sofrendo aí, fechada, de uma forma até desnecessária. Acho que a gente poderia fazer de outra forma, para poder não travar de vez, porque senão o remédio, né, não pode ser pior que a doença. Né? Então, nesse quesito aí que a gente tem tido esse mindset. Entendi. Bom, para quem entrou agora, quando a gente iniciou, eu fiz a apresentação de Daniel, ainda tinha poucas pessoas, já entraram mais pessoas agora. Daniel é administrador, possui um MBA pela Universidade do Estado da Califórnia, atuou mais de 5 anos em multinacionais, lá no Vale do Silício, e hoje presta consultorias, além de ter a sua própria startup no ramo de telemedicina, pode-se dizer assim? Sim, em resumindo, Tem gente reclamando um pouco, falando que está travando. Para mim está perfeito, para você tá
Tá normal também? Para mim tá tranquilo. Para mim tá normal também. E o que que você enxerga, Daniel, do lado do empreendedorismo, de quem quer empreender, quais as dificuldades maiores que ele enfrenta aqui, principalmente em Salvador, e o que que ele pode fazer para superar todas essas dificuldades? Certo. Bem, na verdade, os momentos de crise são momentos interessantes para identificar oportunidades de empreendedorismo. Até tem uma estatística até interessante, que, se não me engano, mais da metade das empresas Fortune 500, que são as maiores empresas do mundo, foram criadas em momentos de crise, em momentos de bear market, em momentos de hibernação total da economia. Então, tem muita oportunidade aí fora. São muitos problemas, novos problemas surgiram em 2020, e sempre que você tem um problema, você pode ter uma solução, e com a solução você pode ter aí um negócio, um novo negócio. Então, o primeiro desafio é identificar essa oportunidade, certo? E identificando essa oportunidade, existindo demanda, e seguir em frente com o plano de negócios e tentar fazer um protótipo, porque é um momento interessante para empreender. Quando você tem uma crise, você tem pouca concorrência, você tem muita demanda por um problema, e você tem facilidade de acesso a crédito, que é uma realidade hoje. Poderia estar melhor, mas os juros estão mais baixos, a gente está vendo até uma deflação no mercado. É um momento oportuno para se pensar em empreender. Mas isso não quer dizer que é fácil. É muito difícil. Não é fácil. Mas com planejamento, e se você for em uma dor, em um problema, e você efetivamente soluciona esse problema, existe uma chance de seu negócio poder ir para frente. Então, eu diria que... Diga. Pode-se encontrar uma demanda para esse determinado problema, não é isso? Sim, com certeza. E aí, para um empreendedor mais verde, eu recomendo buscar o Sebrae, dar uma lida nos materiais do Sebrae, até mesmo projetos municipais de fomento. Eu não conheço a fundo, mas eu sei que existem, tá? Esses programas. Tem programas também de microcrédito, de bancos, como o Banco Nordeste, que ajuda esses microempreendedores a tirarem sua ideia do papel. Então é focar no problema, ver a solução, prototipar, obviamente, dando certo, segue em frente de forma orgânica para também não se frustrar. O brasileiro, de uma maneira geral, ele é bem empreendedor, não é? Sim, o brasileiro é empreendedor, bastante. Mas eu sinto assim que ele ainda empreende com um pouco de amadorismo. O que você recomenda para a pessoa realmente se profissionalizar um pouco antes de realmente colocar o barco, tocar o barco? Essa é uma boa pergunta, porque, inclusive, antes mesmo da pandemia, eu até brincava assim, até com alunos e com parceiros, que nunca existiu um momento tão bacana para empreender, porque a gente tem acesso à informação com tanta facilidade, a gente tem ferramentas gratuitas, você vê, a gente está conversando aqui, utilizando o Instagram sem gastar um centavo, tem o Zoom, que pode facilitar também aí na interação, tem o Dropbox, tem o Google Drive, que você pode botar os arquivos de forma digital, então tem muito ferramental à disposição, de forma até gratuita, que auxilia o empreendedor no momento em que ele está efetivamente colocando o seu negócio em prática. Então, mas tem que ter um estudo, tem que ter planejamento. Então, assim, eu diria que o básico é você colocar o velho 5W2H, né? O que é seu negócio, para que serve o seu negócio, para quem é seu negócio, qual o problema que você quer se resolver, quanto vai custar, né? Aonde você vai, qual é a praça. Colocar pelo menos no papel para você não sair atirando para todos os lados e se frustrar. Então, tem que ter um mínimo de planejamento. Não existe empreender sem planejamento. Com certeza. Essa é a minha dica. O Tassiano, ele fez uma pergunta aqui interessante. Ele falou que hoje a gente não está vendo praticamente nenhuma tecnologia sendo aplicada pelo governo federal para o enfrentamento do coronavírus. Você teria alguma ideia ou palpite do que poderia ser feito? Olha, eu estava até pensando assim, brincando assim comigo mesmo. Rapaz, eu vou mandar um e-mail aí para Paulo Guedes ou então para a equipe lá. Eu acho que está tendo pouco envolvimento com o setor privado. Eu acho que a gente deveria estar vendo aí 10 editais com desafios. Eu desafio uma empresa a produzir um teste rápido, que seja eficiente, porque testar é a chave nesse momento que a gente está. Tem que testar em massa a população. Então, a gente tem como utilizar a tecnologia a nosso favor. Monitoramento de certos locais, sem tirar o direito
né, da pessoa ter sua liberdade e seu sigilo, mas você saber onde tem focos de pessoas muito juntas através da tecnologia. Então, eu acho que o governo tem que se aliar mais ao setor privado, abrir editais, deixar até o setor privado trabalhar, através do incentivo, e no final das contas não é caro. Se você for ver, com R$1 milhão para uma verba federal, dá para fazer muita coisa. Então, eu acho que... O setor privado é um absurdo de dinheiro. Pois é, você vê, o Pernambuco fez isso, eles fizeram um edital bem interessante, se envolvendo startups no combate ao coronavírus. Então, acho que tem que ter isso na esfera federal, de forma robusta, como a gente viu lá fora, inclusive. Nos Estados Unidos tem feito isso. E até com premiação, né? Quem desenvolvesse mais rápido, poderia até as pessoas doarem para uma causa dessa. Falta realmente engajamento e um pouco de seriedade dos nossos governantes, né? Eu diria que está faltando, na verdade, justiça fechar o estado inteiro. Ribeirão Preto está pronto para abrir. Para que fechar Ribeirão Preto? Ribeirão Preto está pronto, já está tudo pronto lá para poder começar a ativar novamente a economia. Senão a gente vai ter um problema muito maior, que é o desemprego em massa, como já está tendo. Então, eu não estou assim, simplificando, é um problema muito grave. Isolamento social tem que ocorrer, mas a gente já está nessa há quanto tempo, né? Então a gente fez em um timing errado e agora a gente está para pagar caro. Então vou ter cidades aí que vão ficar muito mais tempo de quarentena. É uma letargia muito grande do setor público para ele tomar uma providência de alguma coisa, né? É tudo muito demorado, tudo muito ineficiente. Falta arrojo, mas o Brasil é burocrático. Então, de uma certa forma, o Covid está até desburocratizando certas coisas, né? Quebrando certos paradigmas, acelerando certas coisas. Então, pelo menos isso, né? A gente vai ver que ou você tem o arrojo, ou vai custar mais caro ainda do que está custando. Eu concordo com você que deveria ter tido mais arrojo, sim. Uhum. Eu achei que faltou muito comprometimento, faltou seriedade desde o início, sabe? Lá atrás mesmo, no início de fevereiro, início de março, no máximo, já era para ter tomado providências muito diferentes do que foram protelando, empurrando com a barriga, esse vírus não vai chegar, o clima vai matar, etc. Achei que faltou muito comprometimento. E já o bicho estava pegando na Itália, né, na China, na Europa. Era meio que 1 mais 1 igual a 2 que ia chegar aqui, não tinha dúvida. Falando agora do período pós-pandemia, porque tem um fé em Deus que realmente esse período vai passar. E falando um pouquinho do período pós-pandemia, o que você acha que o poder público pode fazer para incentivar o lado empreendedor do brasileiro e também do lado social e econômico? O que você acha que poderia melhorar? Certo. Bem, primeiro, como eu já falei, tem que desburocratizar certos processos. Para você abrir empresa no Brasil hoje é uma dor de cabeça danada, sem falar que é caro, certo? 70% dos empregos hoje no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. Então o governo tem que investir em geração de emprego. Como se faz isso? Facilitar o acesso a crédito. Ainda nós temos juros caros, tem que ficar praticamente subsidiado, para facilitar o fomento de novos negócios, certo? Isso é básico. Segundo, já se percebe, né, botou o holofote que a saúde pública está um caos. Tem que melhorar a saúde pública, certo? Tem que investir na saúde pública, tem que investir em hospitais, equipamentos, né, profissionais de saúde. E o básico que é a educação, né? Eu acho que tem que investir cada vez mais em educação, porque muito do que a gente está vendo aí fora também é falta de conscientização das pessoas, que não entendem, acho que não vai acontecer, então não usam máscara e tal. Então talvez a gente tenha um pouco mais de educação, a população mais preparada, a gente vai conseguir combater o próximo pandemia, que estou dizendo que é questão só de tempo, de forma mais eficaz. Uhum. Eu inseria aí também o saneamento básico, o foco em saneamento básico. Já foi comprovado que todo real gasto em saneamento básico, ele se paga em redução de custo na saúde. E na minha opinião, o Estado não se mostrou eficiente em universalizar o saneamento básico e a água potável. Eu acho que tem que abrir o mercado de saneamento básico, sabe? A estatística no Brasil é até assustadora. Se não me engano, tem cidades que 90% não tem saneamento básico. É um absurdo. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. Isso é vergonhoso, né? É muito vergonhoso isso, porque isso deveria ser um direito básico. Pessoal. Com certeza. E para o lado social, o que você acha que o governo poderia fazer, tanto na esfera municipal, estadual, federal, fica a seu critério, o que o governo poderia fazer para melhorar o lado social no período pós-pandemia?
o que o governo tem feito, por exemplo, o auxílio emergencial, eu acho que é uma boa medida, certo? Eu acho que deve continuar por um período. E já se mostrou eficaz, porque realmente as pessoas não têm emprego, não têm como viver. Então, para sair do buraco, depois é o que eu falei, né? A gente ter certos incentivos, inclusive ter uma redução da carga tributária. Né? Todos nós pagamos muitos impostos, inclusive até os mais pobres. Desburocratizar, tirar o red tape, como se fala, né? E pagar menos imposto, porque senão, hoje mesmo, no Simples Nacional, a gente paga com base no faturamento e não no lucro. Então existem muitas barreiras, eliminar essas barreiras para gerar emprego. E se aliar ao setor privado, que é o setor que emprega. Ou seja, o governo acha que todas as empresas têm o mesmo percentual de lucro para ele tributar somente em cima do faturamento, o que não é uma verdade. Cada ramo é diferente do outro. Ou seja, tem empresas que pagam mais impostos do que outros. Percentualmente. Com certeza, Simples Nacional é muito bacana, mas, por exemplo, você fatura 100 mil reais, você vai pagar imposto independente se você teve lucro ou não. Você acaba tendo uma carga tributária muito alta, porque você às vezes nem lucro tem. Então, ao invés de você pagar a folha de pagamento, você tem que pagar o imposto. Exatamente. O governo quer receber o dele de qualquer forma, né? Seja você tendo lucro ou não. Pois é. Então, acho que tem que rever isso, aproveitar esse momentum, né, para desburocratizar e a máquina pública ela ser mais eficiente. Né? Até mesmo nas tomadas de decisão. Aí envolve também política, que é algo bem complexo, mas eu acho que com o tempo, com fé em Deus, eu acredito muito no Brasil, tanto que eu voltei. Eu podia ter ficado nos Estados Unidos, mas eu voltei porque eu acredito, eu amo esse país, eu acredito nesse país, eu acho que aqui a gente tem um grande potencial. Mas a gente precisa realmente facilitar, né? Como a gente fala, né? Eu não quero me mudar do Brasil, eu quero um novo Brasil. Exato. Por isso que eu até simpatizo bastante com o Partido Novo, né? Eu acho que tem muito desses ideais. Você citou, Daniel, a questão da educação, que é um pilar básico, é a base de tudo, realmente. O que você daria de sugestão em termos de tecnologia para melhorar e aprofundar o ensino básico e o ensino fundamental? Eu acho que nas escolas, é inadmissível a escola não ter computador para os alunos hoje em dia. O computador é uma ferramenta que abre um leque imenso de conhecimento. Então, eu acho que tem que ser primário, que todos os alunos têm que ter acesso à informática. Tem que ter aquela sala de informática. Isso não é caro também. A IBM, inclusive, já tem uma tecnologia que faz o computador por $100. Né? E fornece isso para as escolas, principalmente escolas públicas. Então, tem que trabalhar com a tecnologia. Sem a tecnologia, as coisas a gente fica parado no tempo. Né? Então, eu acho que pilar básico aí é trabalhar com tecnologia, não nas casas das pessoas, porque realmente algumas pessoas muito pobres não têm acesso, mas na escola, a pessoa tem acesso à internet, coisa simples, que é uma grande biblioteca, né, de informação. Então não vou nem complicar muito, né? Tablet e tal, não, que ter acesso a um computador, não vamos nem complicar muito. E como você falou, acho que falta um pouco de boa vontade em fazer parcerias com a iniciativa privada, realmente. Eu acho que, da mesma forma que tem empresas que adotam uma praça, eu acho que existiria demanda para empresas que adotassem uma escola, adotassem colocar computadores nas escolas. Eu acho que tem muita demanda de empresas que realmente gostariam disso. Com certeza. Inclusive, a gente tem um caso, quando nessa ONG que eu trabalhei, lembra que eu falei no início? Em Pernambuco tem bastante casos interessantes. A IBM fez uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, justamente para poder trazer a informática, trazer essa parte de computador para as escolas públicas, para os jovens carentes. Então, e foi um sucesso. Foi a IBM em parceria com o Estado. Se não me engano, isso. Foi federal, porém, fomento ali em Pernambuco. Então, com certeza, eu vejo que tem muita oportunidade aí. Pois é, o que eu sinto é que às vezes as pessoas, algumas delas, têm um certo preconceito com a iniciativa privada e, vamos deixar o nosso patrimônio na mão das empresas que só buscam o lucro, etc. Eu acho isso primário, eu acho que realmente não é assim. Tem empresas que realmente querem fazer o bem, querem prosperar. As empresas dependem de um futuro melhor, de pessoas que consigam consumir os seus produtos e serviços oferecidos. Com certeza, como eu falei, 70% das pessoas, dos empregos do Brasil é dessa iniciativa privada.
Nós não somos... a gente está aqui para poder justamente gerar emprego e valorizar a vida e tudo que está ao nosso redor. Então, inclusive a gente gera renda, gera imposto. Então, nós somos aliados. Isso a gente tem que quebrar com esse dogma de que o empresário é negativo. Isso é algo muito antiquário, inclusive, talvez aí um resquício, né, do passado aí, mas pelo contrário, o que eu vejo hoje são empresários muito comprometidos, muitos empresários comprometidos com causas sociais, inclusive, né, que na maioria dos empresários que eu conheço pensam duas vezes antes de demitir em massa, querem trabalhar. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar para melhorar realmente isso aí, porque a população precisa entender que os empresários estão aqui para ajudar. Tá. Entrou mais algumas pessoas aqui, Marcos Vinícius, João Pedro. Moisés falou sobre que tal tributar grandes fortunas. Acho que não cabe aqui nesse debate nosso sobre empreendedorismo. Depois eu converso com ele sobre o tema. A gente está caminhando para o final da nossa live. Eu vou só falar um pouquinho sobre essa questão de empreendedorismo, a forma que eu enxergo. Eu sou pré-candidato pelo Partido Novo, a vereador daqui de Salvador. O Partido Novo, assim, me encantou. Se não fosse realmente o Partido Novo, eu não teria entrado, não faria questão nenhuma de participar da política, mas eu percebi que realmente é um projeto diferente, de mudança realmente. Percebi que as pessoas, os eleitos do Novo, realmente estão fazendo a diferença e resolvi partir para a ação, sair da indignação. Indignado, nós todos estávamos, acho que qualquer cidadão de bem, com esse nosso resquício de corrupção, com essa só notícia triste na televisão, eu realmente percebi que a política serve para fazer o bem às pessoas. E o meu foco é justamente em empreendedorismo, não é à toa que eu faço uma pós-graduação na Federal, na UFBA, sobre empreendedorismo e gestão de negócios, e o meu foco é facilitar a vida das pessoas. Acho que nós temos aqui muitas leis defasadas, muitas leis que não servem para nada e temos que criar o new escambo para não depender de nenhum governo, falou aqui Marcos Vinícius. Então, esse meu sentimento, sabe, Daniel, de realmente querer melhorar a vida das pessoas. E eu agradeço muito a sua participação, acho que foi muito agregador para todos. E gostaria que você falasse aí suas considerações finais e agradecer mais uma vez a sua participação e a de todo mundo aqui que nos acompanhou. Bacana, Del. Eu também agradeço aí pelo convite, foi uma satisfação estar aqui batendo um papo com você. A minha mensagem para todo mundo é: vamos manter o positivismo, não vamos ficar tristes. Assim, é complicada a situação, mas vamos tentar achar as oportunidades nesse momento e vamos realmente fazer nossa parte nesse processo, que no final a gente vai sair fortalecido. Acho que quando a gente sai da zona de conforto, coisas boas acontecem, no final coisas boas acontecem. Então a gente tem que manter a cabeça erguida e pensar aonde a gente pode estar encontrando novas oportunidades. Essa é a minha dica. É como eu tenho vivido os meus dias nessa quarentena. Beleza, você falou aí de positividade, coincidência que hoje eu gravei um vídeo falando sobre esperança, e justamente a minha esperança de um futuro melhor, de deixar um legado para as futuras gerações, sabe? Então, quem não assistiu, se puder assistir pelo YouTube ou no meu site também, andrequadros.com.br. Eu só tenho a te agradecer, Daniel, mais uma vez. Boa noite. Beleza, meu cara. Beleza. Boa noite a todos. Muito obrigado. A gente se vê aí pós-pandemia, quando retomarem as aulas. Beleza. Grande abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.